Boa noite, gente. 5 minutinhos e a gente começa, tá?
Olá, gente, boa noite. Vamos lá começar mais um semestre? Boa noite, John. Boa noite. Começar. Gente, eu já dei aula para vocês. Deu fundamentos. Fundamentos? Nossa, quarto período. fundamentos Quarto período. técnicos? Sim. Gente, vocês já chegaram aqui no sétimo, gente do céu. Peraí. Nossa, já tem 2 anos que eu dei aula a disciplina. Nossa senhora. Eu achei que eu não tinha dado aula para vocês, não, porque eu não lembro da líder de vocês, não. Na hora que ela me mandou mensagem, eu falei, uai, gente, acho que eu não dei aula para esse povo, não. Não tem problema, não. Então, vamos lá, gente. É porque era Thaís, John. Ah, tá. Era a Thaís e tinha um outro também, não era? É o Lucas. Isso. Os dois, eles não estão aqui mais, não? Então, o Lucas continua como líder. Eu só sou vice dele. Ah, tá. Eu falei assim, uai, gente. Quando você me mandou mensagem, eu falei assim, uai, eu não lembro dela, mas tudo bem, não tem problema não. Então, vamos lá, gente. Vamos começar o nosso semestre. Nosso semestre começa hoje, nós temos algumas coisas para discutir durante o semestre aí nessa disciplina, que é uma disciplina bem diferente de fundamentos, tá? Na disciplina de fundamentos que a gente tinha muita coisa técnica para discutir, basicamente, né? Que é o que a disciplina demanda, que é basicamente discutir a técnica daquele material, o que eu faço, o que eu não faço, o que é o processo técnico daquele produto. Essa disciplina de tópicos 1, ela veio para a gente como uma mescla de uma matéria entre saúde da mulher e saúde da criança, tá? Só que ela veio em um momento... Vocês já tiveram saúde da mulher? Semestre passado? Sim, tivemos. Sim, E saúde da criança? Também. Também, então tá ótimo. Essa disciplina veio como uma mescla dessas duas matérias. Só que ela veio como uma mescla nesse semestre para vocês, que vocês também têm seminário da criança e seminário da mulher. Então, eu fiz uma adaptação inicial na matéria, que eu vou falar para vocês. Quem acessou a matéria já viu que tem o cronograma lá e que eu inverti. E eu vou explicar o motivo, e eu vou fazendo ajustes nela durante todo o semestre, tá? Por quê? É uma disciplina que ela veio com várias coisas de saúde da mulher e da criança, basicamente a metade é mulher, metade é criança, mas vocês vão ter seminário esse semestre junto com essa matéria. Então é uma matéria que ela vai entrar em alguns momentos em um mesmo conteúdo que vocês vão ter nas outras duas matérias. Então, eu optei nessa matéria em inverter. A primeira coisa que a gente vai mudar vai inverter a lógica dela. Ao invés de a gente começar com mulher, nós vamos começar com criança. Porque o seminário da mulher, vocês vão discutir, eu acho que é a Savoy que vai dar para vocês, se eu não me engano, vocês vão discutir com a Savoy um conteúdo muito similar ao que seria discutido agora com a gente. Então, eu inverti para vocês verem a primeira parte com a Savoy, e eu vou pegar alguns pontos que o livro de vocês trazem e vou trazer para a aula. Então, vocês vão ver lá no livro de vocês que eles vão abordar, por exemplo, patologias. E dentro das patologias vão ter como fazer procedimentos, como fazer coleta, como fazer isso. E a gente vai abordar uma parte específica, por exemplo, da oncologia na mulher. Vamos abordar uma parte de sistematização da mulher específica em um atendimento. Para que vocês não tenham o mesmo conteúdo comigo e mesmo conteúdo com a Savoy. E a mesma lógica vai ser na saúde da criança, tá? Que é essa primeira parte que nós vamos ter agora. Ao invés de ter a mesma coisa comigo e com a Cássia, eu acho que vai dar para vocês, eu vou mesclar esse conteúdo. Eu vou trazer o que eles trazem lá no conteúdo do livro de vocês e vou expandir em uma parte mais específica para a gente não ter o mesmo conteúdo, porque senão vai ficar uma disciplina meio chata para vocês. Vocês vão ver a mesma coisa comigo e vão ver as mesmas coisas com as outras professoras nas outras duas matérias. Essa matéria é uma matéria... Susto. Essa matéria é uma matéria que eu deixei ela muito leve, muito tranquila, muito mais solta do que a disciplina que vocês tiveram comigo de fundamentos, que é uma disciplina que a gente precisa apertar vocês, que o professor precisa trazer vocês para acordar para a vida de enfermeiro.
como funciona o processo técnico mais maçudo do conteúdo, e essa matéria não, essa matéria é muito tranquila, muito solta, então é um conteúdo que a gente vai discutir um pouco mais. Para quem já viu o cronograma, eu optei por fazer apenas 2 atividades no semestre, porque eu imagino que vocês estão cansados também desse modo que a gente está vivendo graças à pandemia ainda. Então, eu deixei a disciplina um pouco mais solta para vocês ficarem menos preocupados com nota na matéria, mas sim para a gente discutir o conteúdo, tá? O objetivo final dessa matéria nossa é basicamente que a gente discuta e faça essa relação entre o conteúdo de saúde da mulher e da criança em um mesmo material, trazendo outras discussões de alguns outros pontos, mas que ela seja uma disciplina mais leve, mais tranquila, que a gente discuta o que a gente precisa nesse conteúdo no tempo que a gente precisar. Tá? Eu vou mostrar o cronograma para vocês aqui primeiro, e depois a gente segue, e depois eu mostro para vocês a aula 0 e a gente faz a nossa primeira aulinha de hoje. Cronograma. Vamos lá. Vocês estão vendo o cronograma, gente? Sim. Sim. Beleza, então vamos lá. Nosso cronograma, então, é o segundo semestre de 2020. Peraí. Beleza. Segundo semestre de 2021. As nossas aulas serão sempre às segundas-feiras, de 19 a 21h50, que é o nosso programado. A nossa programação é até às 21h50, mas geralmente, em algumas aulas, a gente vai acabar isso antes, tá? Em algumas aulas, geralmente, eu vou falar com vocês, gente, olha, vamos fazer direto, se a gente não fazer o intervalo, que a gente termina mais cedo, tá? Que tem alguns conteúdos que são mais pontuais, a gente consegue discutir antes do intervalo tranquilamente. E alguns outros a gente vai precisar desse conteúdo um pouco maior, dessa carga horária um pouco maior, tá? Então, a gente vai vendo no nosso dia a dia como a gente vai conduzindo. Quando vocês tiveram a disciplina de fundamentos, na verdade, quando nós tivemos, foi no primeiro semestre que a gente teve pandemia, se eu não me engano, né? Foi 2020, isso, 2020. Então, a gente estava naquela transição ainda, mantendo um modelo muito obrigatório de muita coisa e pererê. Esse semestre, na verdade, desde o semestre passado, eu estou optando por fazer uma disciplina um pouco mais leve nesse conteúdo interativo, nessa aula ao vivo, porque senão vocês não prestam atenção e acaba que a gente fica aqui até 10 horas, vocês não ficam prestando atenção, eu fico falando sozinho. Então, estou fazendo, desde o semestre passado, disciplina um pouco mais dinâmica, com conteúdo um pouco mais concentrado naquilo que a gente precisa discutir, para que fique interessante para vocês, quanto para a gente também fazer o nosso processo. Então, toda nossa segunda-feira, início às 19 horas. São raríssimas as vezes que eu atraso desse horário, tá, gente? Geralmente a gente abre às 19, 19h05 eu começo, e a gente vai fazer até o horário que a gente precisa para conduzir o conteúdo. Se deu 9 horas, a gente terminou o nosso conteúdo, está resolvido, tá? Eu não fico obrigatoriamente aqui falando com vocês, vamos ficar até 9h50 obrigatório. A gente vai fazer no horário que a gente precisa para fazer as nossas discussões, tá? Então, vamos lá. O nosso conteúdo, gente, o nosso cronograma, ele está um cronograma bem tranquilo, tá? Não está como disciplinas de terça-feira, por exemplo, eu tive muito problema, porque tem 4 feriados. Disciplina de segunda-feira está bem tranquilo, então, a primeira coisa que vocês vão ver que no livro de vocês está invertida, são as unidades. Tá? O livro de vocês, ele trazia para a gente começar com políticas de saúde da mulher, acometimentos na saúde da mulher, aspectos relevantes e condutas no puerpério e parto e pós-parto. Só que esse conteúdo inicial aqui de política e saúde da mulher, acometimento, aspectos relevantes, geralmente é um conteúdo muito similar que vocês vão ter lá com a Savoy, tá? No Seminário da Mulher. Então, eu optei por trazer ele para a segunda parte da nossa disciplina, porque aí vocês vão ver com a Savoy, eu vou pegar aquilo que vocês já tiveram com ela e vou trazer outros aspectos em cima desse material, tá? O que vai ser diferente na criança? A criança, esse material aqui que a gente vai ver, é um material que vocês já tiveram na saúde da criança. Então, o seminário ele vai lidar com outras questões. Então, aqui, o material com você, mulher, e da criança, e a saúde da mulher. A gente vai trazer aquilo que vocês não viram com ela no seminário, tá? Então, está invertido. Então, quando vocês pegarem o livro de vocês, vocês vão ver que eu estou seguindo o que tem no livro a partir do 3 e 4, e depois a gente vai voltar no 1 e no 2, tá? Como sou eu que monto a prova, estruturo todo o processo
cobrança da matéria, né, de nota da disciplina, então a gente consegue trocar e inverter esse processo sem nenhum problema, tá? Isso aí a gente não tem nenhum problema quanto à atividade de vocês, não. Então, a primeira coisa é que tem invertido, tá? Então, como que a gente começa? Hoje nós temos a aula 0 e a gente vai conversar um pouquinho sobre rede de frio, tá? A aula de rede de frio e sala de vacinas, né, e imunização, elas são aulas juntas. Então, é uma aula que a gente vai fazer uma parte de entender como funciona uma rede de frio, o que é uma rede de frio, a estrutura de uma rede de frio, e depois a gente vê vacinas, tá? O livro de vocês, ele traz primeiro calendário e depois rede de frio. Eu mantive a lógica, mas a gente vai inverter porque é muito mais óbvio vocês conhecerem primeiro o que é rede de frio e depois discutir calendário de vacina. Calendário de vacina, vocês têm uma atividade que vai ser uma única atividade da primeira etapa, que vale 1.000 pontos. Dependendo, eu postergo ela mais, mas eu acho que está todo mundo dessa... Tá, 19 pessoas, são 22 pessoas, então está praticamente todo mundo aqui. Então, na semana que vem, a gente vai ter a aula de calendário de vacina, aí vocês vão ter uma atividade para fazer, que vai ser a atividade dessa primeira etapa do nosso semestre, tá? Depois, temos a atenção à criança, que a gente vai discutir um pouquinho do processo de puericultura, discutir como que funciona a atenção à criança, a rede de atenção à criança e o que vai esbarrar no estatuto. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre como funciona esse atendimento, dinâmica de atendimento, como que funciona o nosso processo enquanto rede de atenção à saúde da criança, e depois a gente entra no programa Saúde na Escola, que basicamente o programa de saúde na escola, nós vamos discutir junto com a saúde do adolescente sobre sexualidade e como a gente faz dinâmicas do processo de saúde na escola, como a gente discute esse processo de sexualidade em dinâmicas escolares, tá? Que é bem interessante, bem legal, uma parte super positiva do material. Tá? Depois disso, no dia 27 de outubro, nós temos a nossa primeira prova, a nossa primeira avaliação, no valor de 1.000 pontos. Depois, nós temos uma semana, que é uma semana de palestras, tá? Que é a semana que nós não temos aula. Depois, a gente volta no dia 11 de outubro e a gente entra já na saúde da mulher. Políticas de atenção à saúde da mulher, acometimentos na saúde da mulher, aspectos relevantes, condutas de enfermagem na gravidez e intervenções no pós-parto e no puerpério. Todos esses conteúdos na saúde da mulher, a gente vai fazer eles um pouco mais dinâmicos, tá? Provavelmente discussão de caso, provavelmente a gente vai trazer alguns diagnósticos de enfermagem, uma aula que vai ser mais oncológica dentro desse conteúdo. Nós vamos trazer mesclas, porque é um material que vocês vão ter passado por ele em um conteúdo muito próximo no Seminário da Mulher. Então, aqui a gente vai trazer um processo um pouco mais dinâmico, tá? Antes que me perguntem, gente, eu não sei se a gente volta para a sala de aula, tá? Porque já me perguntaram isso por telefone hoje. Quando a gente volta para a sala de aula, eu ainda não sei. A gente não tem esse posicionamento da escola, da faculdade, porque a faculdade não tem esse posicionamento do estado, tá? Na verdade, Belo Horizonte. Então, eu ainda não sei quando a gente volta, ou se a gente volta esse semestre. No andar da vacinação, eu esperaria muito que a gente ainda voltasse esse semestre, tá? Eu esperaria muito, assim, eu ficaria muito contente se a gente voltasse. Mas isso é uma vontade minha, tá? A faculdade ainda não colocou, não se posicionou, porque a gente não tem esse posicionamento ainda. As escolas estão voltando aos poucos, eu imagino, eu espero, né, que até o final do semestre a gente volte. Se a gente voltar, aí a gente consegue fazer essa segunda parte bem mais dinâmica, tá? Com mais discussão de caso, interação, a gente vai conseguir. Da forma que a gente conseguir, a gente vai fazendo ela online. Então, a gente vai fazendo aos poucos, da forma que a gente conseguir, da dinâmica, de uma maneira que seja mais fácil para vocês, e vocês prestarem mais atenção no material. Depois, no dia 15 de novembro, é feriado, então nós não temos aula. Depois, no dia 22 de novembro, é uma semana de interativas. E esse semestre, a semana de interativas, nós não vamos ter aula, tá? Então, era diferente dos outros semestres, que a semana de interativas, quem tinha interativa fazia prova junto com a aula. Esse semestre, a faculdade falou que a gente não vai ter aula, tá? Então, na semana do dia 22 de novembro, a gente também não tem aula, que é a semana de interativa na faculdade. Depois, nós temos a nossa segunda avaliação. Observem que a segunda avaliação, segunda chamada e exame final, elas estão quase juntas, estão uma atrás da outra. Então,
quem precisar fazer segunda chamada, quem precisar fazer exame final, presta atenção no cronograma, que a data está aqui, tá? E eu já adianto, eu já dei aula para vocês, eu imagino que vocês devem lembrar de algumas coisas, mas eu não fico lembrando, mandando mensagem para vocês o tempo inteiro, não, tá? Lembrando lembrando dos prazos. Então, vocês têm o cronograma já está disponível lá para vocês. As datas não vão mudar. O que a gente pode mudar aqui vai ser o conteúdo do dia da aula, mas a data de avaliação, de segunda chamada de exame final, elas são fixas no nosso calendário acadêmico, então ela não muda. Então, fiquem atentos às datas de vocês, tá? Tudo está aqui no cronograma, gente. Tudo que a gente precisa para essa matéria, e eu sigo o cronograma muito certinho, assim. Eu tento só, às vezes, quando eu mudo algum conteúdo, eu aviso vocês, ou alguma coisa do tipo. Mas essa matéria é muito tranquila, muito leve, muito dinâmica, é uma matéria que a gente consegue discutir de uma forma muito tranquila, tá? Então, fiquem atentos, sigam o cronograma, qualquer dúvida que tiverem, pode mandar para o líder de vocês, que me manda mensagem, sem nenhum problema, e a gente conversa, tá? Alguma dúvida no cronograma, gente? Não? Então, tá. Não. Tá. Qualquer dúvida que vocês tiverem no cronograma, é só me avisar, tá? A gente está seguindo o livro de vocês, que o livro também está no portal de vocês, a gente vai seguir ele até o final do semestre praticamente, tá? A única coisa do conteúdo, como eu já falei, é que a gente vai mesclando esse conteúdo que vocês têm dentro do livro para ficar um pouco mais dinâmico e pegar uma parte que vocês ainda não viram do conteúdo, tá? Para a gente complementar na disciplina de tópicos. Mas a disciplina é muito tranquila, muito leve, eu montei uma disciplina bem mais tranquila para vocês, para que vocês não fiquem muito focados, pensando só prova, atividade o tempo inteiro, porque acaba que fica muito cansativo para vocês atividade o tempo inteiro, então deixei uma disciplina um pouco mais leve, para que a gente consiga aí fechar o semestre muito tranquilo, tá? Vou mostrar para vocês agora a aula 0. Peraí, deixa eu parar aqui, senão não vai... Vou mostrar para vocês a aula 0 agora. Vou passar rapidamente a aula 0. É um conteúdo que vocês já sabem, vocês já estão no 7º período, vocês já sabem como funciona a faculdade, mas eu vou passar rapidamente uma aula 0 para vocês, só para a gente pontuar algumas coisas, e depois a gente vai para a nossa primeira aula. Tá? A nossa primeira aulinha hoje é sobre rede de frio. Eu imagino que vocês já tenham tido uma ideia do que seria uma rede de frio lá um tempinho atrás, mas de qualquer forma a gente vai resgatar esse conteúdo de rede de frio, porque é bem interessante rede de frio, porque a gente está vivendo isso muito forte hoje, né? Com a campanha de vacinação que agora está caminhando, então a gente está, o tempo inteiro a gente ouve falar de rede de frio, então a gente vai entender ela de uma forma mais dinâmica agora nessa disciplina, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre rede de frio. Hoje provavelmente a gente termina a nossa aula um pouco mais cedo, mas a gente vai fazer até a gente terminar o nosso material e na semana que vem a gente vai discutir sobre vacinação. Vou colocar a aula 0, vocês me falam se estão vendo. Pronto. Tá aparecendo para vocês, gente? Apareceu. Beleza, então vamos lá. Aula 0, gente, é aquele processo institucional. Tá? Vou falar para vocês o que é, como que funciona dentro da instituição, algumas coisas básicas da disciplina. Vocês já sabem, mas a gente vai seguir o fluxo de apresentar para vocês da mesma forma, tá? Primeiro, bem-vindos, vamos começar mais um semestre em um formato que às vezes pode não ser o melhor, um formato que às vezes nem todo mundo gosta, nem todo mundo ainda se adaptou, a gente já está aí tem quantos períodos que a gente está nisso? Terceiro? 19.1, 19.2. Não, estamos ainda entrando no 4º período nesse formato. Isso tudo? 19, é isso. Mas a gente vai tentar fazer da forma melhor, da forma mais dinâmica, para que a gente sabe que está todo mundo cansado, todo mundo lidando de uma forma bem saturada, mas a gente vai fazer de uma forma mais tranquila e dinâmica possível o nosso conteúdo, para que vocês também fiquem interessados e que vocês também se interessem pelo todo o material que a gente vai trabalhar. Ainda se mantém a avaliação continuada. Então, nós vamos ainda continuar no mesmo modelo de avaliação que é institucional por enquanto, que vai ser as nossas disciplinas
onde o professor tem 1.000 pontos e 4.000 pontos, 1.000 pontos de primeira prova e 1.000 pontos de atividade, e depois 4.000 pontos da segunda prova e 1.500 pontos distribuídos, além das atividades virtuais e as atividades transversais, fechando, então, um total de 14.000 pontos que o aluno precisa ter, tá? As nossas disciplinas, gente, elas se mantêm nesse conteúdo, elas vão se manter nesse processo de nota, é o que a gente vai ter lançado lá. Basicamente, vocês vão ver que a gente vai ter distribuído, então, 12.000 pontos no final, porque a nossa matéria, se eu não me engano, ela é nível 2, mas a gente tem que esperar, gente, eu vou esperar um pouquinho, porque a faculdade vai mudando nível 1, nível 2 o tempo inteiro nesse início de semestre, tá? Uma hora é nível 1, uma hora é nível 2, para a gente não faz muita diferença no final, não, tá? Por enquanto, a gente vai manter, eu pensando ela enquanto nível 2, então, 5.000 pontos de atividade, 2.500 pontos de atividade virtual, que essa parte, como vocês sabem, ela não é de controle do professor, ela é de controle da instituição pelo portal de vocês, vocês que fazem, vocês que buscam esses materiais. As notas que a gente vai fazer durante as aulas e que eu controlo são essas notas de avaliação e as avaliações tanto oficial e as avaliações de sala de aula. Além disso, vocês vão precisar de atividades para compor esse processo, que são os EDs que vêm compondo a matriz de vocês, os nivelamentos de cursos, os cursos livres, portal Conecta e o desafio nota máxima, que tudo isso faz parte das atividades transversais e que compõem essa nota máxima de 3.500 pontos. Então, fiquem atentos a essas atividades transversais para que vocês consigam fazer essa atividade. A nossa matéria é uma matéria RAM, então é uma matéria híbrida em atividade modelo institucional. Então, nós temos um livro para seguir da matéria, né, que ela traz um conteúdo, e aquele conteúdo é um conteúdo sugerido, é um conteúdo para a gente buscar entender sobre ele, tá? Mas é um conteúdo que o professor complementa, então ela traz uma ideia para a gente de conteúdo para o aluno ler, entender, e o professor vem trazendo outros materiais naquele processo. Mas observem que todo o conteúdo, como todas as nossas disciplinas por enquanto estão sendo, elas são todas de atividades feitas pelo professor. Então, a parcial é do professor, oficial 1, a parcial 2, oficial 2, segunda chamada, exame, são todas atividades feitas pelo professor, tá? Boa noite, então, John. Boa noite. Desculpa interromper, você estava falando do livro, você pode repetir? Porque eu acabei de entrar, estava dando problema aqui na internet. Ah, tá. Do que do livro, você quer saber? Qual é o livro que você está passando aí para repetir? Está lá no portal. Ah, está no portal? Ah, não, tem, é o livro base da disciplina. É o livro base da disciplina. Eu não sei complementar que o senhor estava passando. Não. No livro, eu acho que é igual o do professor, o de vocês. Quando vocês entram no portal, ele aparece lá, livro único. Acho que é livro único. Eu já baixei ele já. Lá é esse livro. Esse livro é o que é a base da matéria, tá? Vai seguir ele? Sim, a gente segue ele, só que é o que eu estava explicando. A gente segue ele no seguinte formato. Ele vai trazer lá para a gente, por exemplo, rede de frio. Ele vai trazer alguns conteúdos da rede de frio para vocês, tá? Então, é uma leitura que o aluno faz e a gente vai complementar esse material em sala de aula, tá? Como a gente faz em todas as matérias, tá? Ele é um livro básico, ele traz algumas informações básicas daquele material e o professor vai complementando em sala de aula, tá? Mas a gente segue o conteúdo. Em alguns pontos do livro, eu não vou seguir o livro completo. Por exemplo, quando a gente for falar de intervenções na saúde da mulher, vocês vão ter todas as intervenções detalhadas no seminário da mulher. Então, ao invés de trazer o conteúdo teórico duplicado para vocês, a gente vai trazer uma dinâmica, um raciocínio clínico em cima daquele conteúdo. Tá? Então, eu vou trazer o material, aquilo que eu sei que vocês não vão ter nos seminários, eu trago a teoria, e aquilo que eu sei que vocês vão ter, a gente vai trazer uma forma mais dinâmica para essa matéria, tá? Essa matéria de tópicos é uma matéria que a gente consegue brincar muito com o conteúdo dela, é uma matéria muito tranquila por isso, porque é um material que a gente não precisa ficar muito preso especificamente tudo detalhado do livro, mas porque a gente tem essas outras matérias que vão fazer esse material. Mas a gente consegue fazer dinâmica, discutir diagnóstico de enfermagem. Inclusive, gente, vocês tiveram foi online também, não foi? Foi ao vivo, não foi? A gente teve duas modalidades, tanto online quanto presencial. Foi mesmo. Foi com a Aline quando dividiu comigo, né? Foi mesmo. Uhum. Então, ótimo. Mas as outras matérias todas foram online depois disso, se eu não estou enganado.
Então, como vocês já estão no 7º período, então eu vou tentar trazer um pouco mais de diagnóstico, de raciocínio clínico em alguns materiais, tá? Ao invés de ter o processo, eu vou trazer um caso clínico, a gente discutir esse caso clínico para vocês terem um raciocínio crítico, porque no 8º período, depois vocês vão chegar no estágio, já no 9º e no 10º, e vocês vão ver que fazer esse raciocínio clínico, que é muito cobrado lá no estágio, vocês vão sentir falta. Então, eu vou trazer um pouco mais esse conteúdo de raciocínio clínico para vocês, para a gente tentar fazer esse processo de uma maneira mais chamativa para vocês, sabe? Para a gente não ficar somente focado em teoria, mas para a gente ter essa dinâmica de processo teórico, de conteúdo clínico com vocês. Então, como eu estava falando, a nossa disciplina é toda realizada por atividades realizadas pelo professor, então a gente vai ter, como eu já mostrei no cronograma, uma no primeiro, uma no segundo como parcial, com a nota total, e as nossas provas oficiais de segunda chamada. O livro lá no portal de vocês também tem estudos dirigidos que são incluídos no portal para auxiliar vocês no processo de estudo. As trilhas optativas de carreira, que elas também aparecem para vocês. As trilhas têm alguns exemplos, mas todo semestre elas vão aparecendo para vocês algumas disciplinas que vocês podem realizar nas trilhas de carreira. A frequência, ela se mantém a frequência como ela é realizada lá pelo portal presencial. Eu não me preocupo com isso, tá, gente? Aqui online, né, nesse modelo que nós estamos trabalhando há um período, eu não me preocupo com especificamente a frequência do aluno na aula, tá? Por quê? Todo mundo aqui já é adulto o suficiente para saber aquilo que ele quer, se ele quer assistir a aula ou se ele não quer. A responsabilidade é de vocês, tá? Eu vou estar aqui dando todas as aulas, tudo bonitinho, conforme necessário, mas é a critério de vocês, tá? Eu estarei aqui tentando trazer um conteúdo um pouco mais dinâmico, mais solto, mais leve possível, mas lembre-se de vir para as aulas, de prestar atenção nas aulas o máximo possível, porque as provas são feitas por mim, a nossa atividade é eu quem faço, então é importante para vocês participarem das aulas, tá? Faz necessário esse processo. O portal do aluno, ele está composto por vocês, vocês já sabem mexer nele de trás para frente, de frente para trás, mas não custa informá-los. Lá, vocês vão ter todos os processos de disciplina que vocês já cursaram, as notas e faltas lançadas, a mensalidade, bolsas e descontos, gerar boletos, vocês conseguem fazer tudo pelo processo financeiro, dentro do portal de vocês mesmo. Ainda você pode, lá no curso de vocês, na abinha Meu Curso, conferir o quadro de horários, o que está lançado de disciplina para vocês fazerem esse semestre, consegue conferir a grade do currículo, então aquilo que vocês já cursaram ou não, quantos % da grade vocês já concluíram do curso ou não, e ainda consegue visualizar a progressão de atividades como EADs, estudos independentes, tudo que vocês estão fazendo durante o portal, vocês conseguem visualizar tudo pelo AVA. Tá? Além disso, vocês conseguem, pela Secretaria Digital, fazer todo o processo de solicitação. Lembrando, gente, que a maioria das coisas agora é tudo feito pelo portal, pela Secretaria Digital. Então, quando vocês precisarem de alguma coisa, deem uma olhada primeiro no portal, ver se vocês encontram, antes de procurar a faculdade, porque a maioria das coisas está sendo feito direto no portal de vocês. O portal permite ainda que o aluno faça vários nomes, várias coisas, como alterar nome, apelido, senha, ter acesso à biblioteca virtual, que é interessante para vocês também, acervo livre online, oportunidade de trabalho, desafio nota máxima, tudo tem disponível no portal para vocês conseguirem rodar e fazer o processo mais online possível, para vocês não precisarem ir lá na faculdade resolver coisas burocráticas, coisas da secretaria. Enturmação, gente, eu não sei como vai funcionar esse semestre, tá? Líder depois, com o tempo procurem, provavelmente a Ana Maria sempre manda para vocês, então vocês vão receber essas mensagens para vocês saberem como que vai funcionar o processo de ajuste de horário. Lembrando que as disciplinas elas são divulgadas, então a gente só clicar lá no horário, vocês conseguem saber as divulgações das disciplinas. Geralmente também a Ana Maria manda para vocês o cronograma não, né? O plano de como vai ser cada semestre, então aquele aluno que está devendo alguma matéria ou outra consegue se programar. Existem algumas outras atividades, como estudo dirigido, disciplinas interativas, atividades complementares que vocês conseguem fazer, e as atividades virtuais de disciplinas AMIs de pré e pós-aula. Lembrando, gente, que vocês vão ver lá
no AVA, que eu vou lançar um monte de atividade na pré e pós-aula, tá? Aquelas atividades, gente, elas são atividades de complementação, tá? Então, vocês vão ver que não são atividades grandes, tá descrito, alguma orientação, alguma pergunta, para que vocês tenham um norte para fechar aquele conteúdo, tá? São atividades de pré e pós-aula que estarão lá no AVA para vocês quando fechar. Eu espero o AVA estabilizar, porque se a gente lança, cai tudo, depois tem que fazer tudo de novo. Então, eu espero o AVA fechar, pelo menos nas 2 primeiras semanas, que aí eu lanço tudo para vocês. Essas atividades vocês não precisam me enviar, tá? São atividades para fazer leitura, para saber se vocês tiveram alguma dinâmica, alguma pergunta, às vezes, objetiva, para saber se vocês tiveram alguma dúvida. E caso tenham, é só me mandar um e-mail que eu respondo, tá? Mas elas não são atividades para mim encaminhar, são atividades para compor o arcabouço de vocês terem mais um conteúdo ou mais um local para buscar autoconhecimento. Revisão de prova, gente. Nossa, eu esqueci de colocar isso no cronograma de vocês, mas eu vou colocar, tá? Geralmente, eu estou fazendo da seguinte forma. Um dia depois da aula, um dia depois da prova, geralmente eu estou deixando como um dia fechado para fazer a correção da prova e ajustar a nota de vocês, tá? Então, eu faço tudo nesse período. Eu vou mudar o cronograma de vocês. Eu esqueci de colocar isso. Porque a gente não está podendo mudar a nota do aluno durante qualquer momento. Então, se você fez, por exemplo, a primeira atividade, eu lancei a nota da turma, e eu esqueci de lançar a nota do seu trabalho, não precisa falar para o líder, me mandar mensagem, me mandar sinal de fumaça, me ligar de noite para a nota, não precisa. A gente tem 2 dias, que é um dia depois da prova, que eu vou mudar lá no cronograma, que é um dia que eu corrijo a prova e que eu fico online para que o aluno que mudou, o professor, a gente mandou o trabalho, você não lançou minha nota. Aí eu entro junto com o aluno, olho o que aconteceu e já mudo a nota. Aí eu faço isso tudo em um dia só, porque a gente faz tudo e resolve tudo de uma vez, para vocês não ficarem mandando e-mail, esperando, e até que eu responda, e manda mensagem para a líder, e faz aqui par dia, tá? Então, eu deixo um dia fechado no cronograma para isso depois da prova e um dia depois da última prova, tá? Que já vai ser lá no exame final. Então, eu vou deixar isso, porque se eu não tiver lançado a nota de vocês, não tem nenhum problema. Me manda um e-mail, professor, você não lançou a nota, que aí nesse dia eu entro, olho tudo e já reviso tudo com vocês, tá? Porque aí fica mais fácil para todo mundo. Comunicação, gente, como vocês já sabem, a comunicação com o aluno ela é feita através tanto de aviso, e-mail e líder. Eu respondo basicamente o líder, tá? Então, o líder tem meu telefone, a vice-líder e o líder tem meu telefone. Então, eles podem me mandar mensagem, se tiver com alguma dúvida, se tiver com algum problema, eu respondo o líder, tá? Os demais alunos podem entrar em contato por e-mail, mas lembrem, eu quero saber a nota, qual é a data do exame final, está no cronograma. Qual é a data de segunda chamada, está no cronograma. Quando que eu vou ter atividade, está no cronograma. Então, qualquer dúvida referente a isso, olha no cronograma primeiro, vê se não está lá. Se não tiver ou tiver errado, só me mandar por e-mail que eu respondo. Se tiver com um pouco mais de pressa, manda para o líder vai me mandar mensagem, tá? Eu lembrando que eu não respondo toda hora, eu não fico disponível o tempo inteiro, eu respondo alguns dias não, nem alguns horários. Não é sempre que eu estou com o celular na mão que eu consigo responder. Então, assim que me mandar mensagem, assim que eu tiver um tempinho, eu respondo o líder e vocês vão ter as respostas muito tranquilas, tá? Mas eu não consigo responder o tempo inteiro o WhatsApp, porque tem semestre que aluno manda mensagem sábado, meio-dia, tá? Eu não trabalho sábado aqui no Pitágoras, então eu não vou responder, tá? Então eu respondo sempre nos horários que eu tenho para conseguir lidar com isso. Mas professor também dorme, professor também sai, professor também come, também tem final de semana, também vai estar bebendo em algum lugar em algum dia. Então, à noite, em horários que não são comerciais, eu costumo não responder, tá? Mas a maioria dos dia a dia, em horários que eu consigo, eu vou respondendo sempre que necessário. Lembrando, gente, que é de responsabilidade do aluno acompanhar avisos e as mensagens, tanto pelos professores e pelos coordenadores no portal. Eu geralmente posto lá no portal tudo que precisa, tá? Ou senão eu mando por e-mail. Então, por exemplo, eu preciso comunicar alguma coisa para vocês. Então, ao invés de mandar para o líder, eu mando por e-mail. Por que eu mando por e-mail? Porque aí vai chegar para todo mundo.
Porque aí, independente se você olha ou não o WhatsApp, se você tem acesso ou não, se você viu no grupo de professor ou de aluno ou não, independente disso, eu mando, tá? Por e-mail, porque aí o e-mail chega para todo mundo e eu aviso o líder qualquer coisa. Se estiver com alguma dúvida também, é só me mandar mensagem. Lembrando, gente, que pendência com matrícula precisa ser resolvida, tá? A gente não consegue fazer atividade ou fazer lançamento de nota. Na verdade, a gente nem pode fazer atividade avaliativa com pendência. No AVA, que eu entrei agora, antes de começar a aula, ixi, vai chover, tá aparecendo 22 alunos. Eu não sei se é o número... Você sabe, Jennifer? É Jennifer, eu acho, né? Se é o número total de alunos da turma de vocês? É 22? John, acho que é por volta disso mesmo, porque vieram alguns alunos transferidos também, estão entrando aos pouquinhos. Tá, lá no portal tá 22, tá? Eu imagino que deva ser porque a turma de vocês eu acho que não era muito grande na época, eu não lembro muito. Não, não, que eram duas. Mas ela tem marcado 22 alunos. Então, eu imagino, a gente tem hoje aqui essa média mesmo na aula, então eu imagino que não tenha ninguém com pendência de matrícula. Mas caso tenha, tentem organizar, porque eu não consigo assumir que vocês façam atividade e lançar nota depois, tá? Então, eu preciso que vocês façam isso. Geralmente, monitoria, a Ana Maria divulga, quando necessário, ela divulga para vocês como vai funcionar. E a biblioteca virtual, que vocês já sabem como entrar, como fazer o processo de disponibilização, buscar bases, buscar todo o auxílio que vocês precisam de normatização. Esse telefone é bem legal, que é a central de relacionamento com o aluno. Sempre que vocês precisarem fazer algum ajuste, eu não quero fazer por computador, dá uma ligada, 3003-4030, que ele oferece para vocês vários processos de ajuste, tá? Então, vocês conseguem sanar muita coisa pelo portal, pela central de relacionamento. Certo, gente? Alguma dúvida, por enquanto? Para mim tá tranquilo. Então, beleza. Então, vamos lá. Gente, aqui, eu não estou em Belo Horizonte, tá? Tem 24 pessoas, então tem gente que está sem matrícula, tá? Quem tiver sem matrícula, por favor, dá um jeito de resolver lá na secretaria, para vocês não ficarem sem notinha, tá? Porque o tio não quer deixar ninguém sem nota, não. Eu estou em Juiz de Fora e tá trovejando muito aqui. Então, se a internet cair, ou se sei lá, a energia acabar da cidade, alguma coisa, que eu não conheço aqui, eu aviso vocês, tá? Mas eu acho que não vai, não. Tá trovejando, relampando muito, mas eu acho que vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Hoje, então, agora a gente vai começar a conversar sobre redes de frio. Como eu falei no início da aula, não estavam todos aqui, o livro de vocês, ele traz sala de vacina, traz vacinação, né, processo de imunização, e depois ele traz a rede de frio. Mas faz muito mais lógica a gente começar do macro, começar como que funciona uma rede de frio, para depois a gente falar da vacina, porque aí vocês vão saber como que é o trâmite da vacina, e depois a gente vai conversar como que é vacinar esse paciente, tá? Nós vamos fazer a nossa primeira parte como criança, então é uma parte que eu adoro, uma parte que eu sou apaixonado, que eu lido com isso, eu faço mestrado em saúde da criança. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas eu acho que sabem. Eu faço mestrado em saúde da criança, especificamente em oncologia e infectologia pediátrica, então é um conteúdo que eu estudo, que eu busco, que é o que eu trabalho. Então é um conteúdo que eu adoro falar e adoro conversar sobre, tá? E a gente vai conversar sobre essa primeira etapa toda em saúde da criança, depois a gente vai para a saúde da mulher, para a gente fazer mais a dinâmica desse conteúdo, que vocês vão ter uma parte similar já no saúde da mulher. Então vamos lá. Rede de frio, gente, é um conteúdo interessante, tá? Para você. Tá certo. É um conteúdo interessante. É um conteúdo que a gente vai precisar primeiro. Entender rede de frio é um processo que parece que é muito fora da nossa lógica, sabe? Hoje em dia, né, que a gente tem aí a vacina contra a Covid, e todo dia a gente vê em vários lugares colocando, o governo recebeu 10 vacinas, o governo recebeu 3.000 vacinas. Então,
Tá, ele recebeu. O que isso quer dizer? Veio um caminhão da Coca-Cola e parou lá na frente e deixou uma caixinha de imunizante? O que é isso? Então, entender rede de frio é entender o macro do processo de distribuição dos nossos imunobiológicos, tá? Que hoje está em grande alta, né? Em qualquer lugar a gente encontra essas discussões, até quando você vai viajar, sentar no avião e o piloto lá falar, estamos levando com muito orgulho a vacina. Então, por que, como, para onde está indo, que lógica faz essa? Então, quando a gente vê lá escrito, né, ou como a gente vê em alguns jornais, o Ministério da Saúde tem tantas mil vacinas armazenadas e ainda não distribuídas. Mas o que é essa rede de frio, tá? Por que ela é tão importante para a gente? Por que ela é tão forte? Vale a pena falar isso, tá? É porque era esperado, quando falou, né, que começou a vacinar no mundo, porque era tão esperado que o Brasil tivesse uma vacinação mais rápida e eficiente de distribuição do mundo, tá? Por quê? Vixe, Maria. Porque nós temos uma rede de frio muito bem estruturada, tá? Obviamente, gente, ela tem problemas? Tem. Ela tem alguns locais que pode ter um sucateamento? Sim, com certeza, sem dúvida alguma, tá? Ela não é perfeita. Mas a nossa rede de frio, ela faz um processo muito bem estruturado no papel com os nossos imunobiológicos, que é do nosso Programa Nacional de Imunização. E o PNI, ele era, né, de um tempinho para cá, ele acabou perdendo algumas coisas, mas enfim, o PNI, ele é uma referência nacional no processo de oferecer imunização para a nossa sociedade, tá? Inclusive, gente, eu espero que todo mundo, aliás, todo mundo não, né? Belo Horizonte está vacinando, acho que 30 anos, eu acho. Eu espero que quem já tem a idade já tenha se vacinado e quando chegar a idade de vocês, que todo mundo se vacine, tá? Não vem com essa conversa fiada de eu não confio em vacina pro meu lado, não, que eu surto com vocês, hein? Vocês, pelo amor de Deus, tudo vai virar enfermeiro, todo mundo se vacina. Chegou a sua vez, vai para a fila quietinho, leva seu negocinho, vai lá tomar sua vacina para a gente conseguir sair dessa pandemia e voltar a ser feliz na vida, tá? Mas vamos lá para a rede de frio. O que a rede de frio vai trazer para a gente? Rede frio, basicamente, é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização. Então, a nossa rede... gente, e a rede de frio, tá? Não é frios, não. Frios é presunto e mussarela. Aqui é rede de frio, ela é no singular, tá? E ela vai ser responsável por todo o processo de armazenamento, transporte e segurança desse imunobiológico. O objetivo dela é basicamente assegurar que todos os imunobiológicos eles mantenham suas características iniciais para conferir imunidade. Como a gente viu, ou como vocês observam, imagino que, né, que tem observado nesse período, em todas as discussões que foram feitas, vocês viram que o principal problema, em alguns casos, até algumas vacinas, o problema delas era, por exemplo, a refrigeração, porque sabia-se que ela precisava de uma temperatura muito baixa para manter a sua característica inicial, porque um imunobiológico, a composição desse... Nossa Senhora! Nossa! Vocês estão ouvindo? Porque parece que o mundo vai acabar aqui em Juiz de Fora. Tá dando pra ouvir, sim. Parece que vai cair o mundo. Meu Deus, gente, eu tenho pavor de chuva, eu morro de medo de chuva. Morro de medo, eu sou igual criança. Eu tô com saudade de chuva já. Não, eu não gosto de chuva, não. Eu gosto de chuva quando eu tô na minha casa com a Margarete enrolada no meu colo. Eu tenho morro de medo de chuva. Mas vamos lá, eu espero que o mundo não acabe ainda não. Ou se acabar também, pelo menos acaba com a pandemia, né? Tá tudo resolvido. Mas vamos lá. Basicamente, nós vamos ver o que é a composição de imunobiológico, tá? Mas um imunobiológico, para ele conferir imunidade, ele precisa ter a sua qualidade assegurada, é a mesma coisa. Para você se alimentar com um pedaço de carne, você tem que comprar uma carne que seja segura para sua alimentação, porque se você come um pedaço de carne estragado, você vai passar mal. Então, aquele processo, ele não conferiu a segurança da carne. E aqui, a nossa rede de frio, ela vai ser objetivamente gerar a conferência, a exata precisão daquele imunobiológico. Imunobiológico, gente, é um processo chato,
tá? Ele é muito diferente de, por exemplo, aplicar uma dipirona, aplicar um antibiótico, administrar algum outro medicamento. O imunobiológico, ele tem toda a sua etapa muito bem controlada e regulada de controle. Se vocês viram, eu imagino que vocês tenham visto isso, né? Que quando vai fazer o processo de distribuição de imunobiológico, é tudo extremamente refrigerado, as temperaturas todas controladas com termômetros digitais. Então, é todo um processo de controle. Por quê? Pensa comigo. Vamos pensar agora na pandemia, né? Que é um processo que está todo mundo vivendo, que aí todo mundo consegue entender o que eu estou falando. Pensa comigo. Chega lá no laboratório, chega lá na Senad, que é a Central Nacional de Distribuição de Imunobiológicos, chega lá na Senad, que é lá no Ministério da Saúde. Chegou na Senad um carregamento de 100 mil vacinas. E chegaram 100 mil vacinas da Pfizer, tá? Chegaram 100 mil vacinas lá, beleza, bonitinha na Senad. Se a rede de frio não controlar exatamente a qualidade desse imunobiológico até chegar na minha sala de vacina... Peraí, deixa eu pegar aqui. Se eu não controlo, se a Senad não controla esse imunobiológico até ele chegar aqui, se ele não controla adequadamente, o que vai acontecer? Eu vou imunizar a minha população, mas a minha imunização vai falhar. Por quê? Porque eu não controlei o processo. Então, a Senad, e isso, o que vai gerar de impacto para a gente? Vão gerar impacto de 100 mil pessoas que foram imunizadas e o meu imunobiológico, ele não conferiu imunidade. Mas por que ele não conferiu imunidade? Porque eu não controlei exatamente as características daquele imunobiológico. Então, quando a gente viu lá na discussão da Anvisa, que passou todo o relatório de leitura, eu acho que era Pfizer mesmo, que tinha uma refrigeração com uma temperatura muito baixa, qual que era a principal discussão, o principal medo e, na verdade, um dos principais problemas que a rede de frio teria em como a nossa rede iria conseguir controlar e assegurar a qualidade desse imunobiológico até chegar no seu processo de vacinação. E isso é importante porque, se ele não controla, eu vou imunizar a minha população e a imunização vai ser inadequada. Eu não vou gerar nenhum tipo de efetividade no meu processo. E isso é perder dinheiro e, obviamente, perder vidas com esse manejo. Então, a nossa rede de frio, ela é bem complexa, tá? Como que ela funciona? Primeira coisa, nós temos os laboratórios nacionais e internacionais que irão vender esse imunobiológico para o Brasil, para o Programa Nacional de Imunização. Eles vendem, eles vão negociar esse imunobiológico diretamente fabricante e Ministério da Saúde. Então, o fabricante, o laboratório, faz o processo de negociação direto com o Programa Nacional de Imunização, direto com o Programa de Negociação de Valores, e com isso ele compra o imunobiológico. A partir do momento que ele compra, ele vai ser distribuído. Então, o laboratório vai mandar esse imunobiológico lá para o Senad, que é Central Nacional de Distribuição de Imunobiológicos, que é nível central. Tá? Então, recebem um local só. Nós temos que lembrar, gente, que a rede de frio, ela segue uma rede de assistência, tá? Que é o SUS. Se no Brasil é SUSão, então eu preciso centralizar e redistribuir isso depois. Então, essa vai ser a lógica. Então, ele recebe lá na Senad, a Senad depois vai fazer a distribuição em níveis estaduais, tá? Então, a Senad recebe, faz o controle de segurança, faz todo o processo de codificação de produto, faz toda a rastreabilidade, distribui para nível estadual. Chegando nos estados, nós vamos ter que redistribuir. Então, vamos pensar Minas Gerais, que é bem grande. Adianta, por exemplo, eu sou de Mantena. Mantena é divisa com o Espírito Santo, é divisa literal. Tá? Mantena e Espírito Santo, é junto, assim, são 5 quilômetros para atravessar a fronteira. Imagina se o prefeito, né, na verdade, o secretário de saúde de Mantena, tivesse que solicitar vacina lá em Belo Horizonte, falando, olha, manda vacina para mim, e o estado mandasse lá para Mantena.
daria muito mais trabalho. Então, nos estados, nós vamos ter os níveis regionais. O que é isso aí? Cada região de saúde dos estados, eles vão ter uma cidade que é o nível regional do PNI, que ele vai receber uma quantidade de vacinas, mas que não é para aquele município, é para distribuir na regional, tá? Um exemplo disso. Vamos lá pensar na região leste, tá? No leste de Minas. A região nível regional de lá vai ser o Governador Valadares. Então, todas as cidades e distritos próximos de Governador Valadares, eles vão solicitar os imunobiológicos de Governador Valadares, tá? Então, o nível estadual, ele conversa com o nível regional e o nível regional vai conversar com o municipal ou nível local. Então, o nível municipal, ele vai receber essa vacina do nível regional, então ele vai receber daquela cidade que é referência para ele naquele local, e depois ele distribui as vacinas nas salas de vacina. Então, no município, ele vai receber esses imunobiológicos e ele distribui na sala de vacina. Então, coloquei não. Então, lá na sala de vacina, gente, é a nossa última ponta da rede de frio, tá? A minha rede de frio, ela vai abordar até o que eu controlo lá na sala de vacina, lá na minha sala de vacinação. Só que essa vacina, ela passou por muitos lugares até ela chegar na sala de vacina. E isso a gente consegue observar muito hoje. Um exemplo, eu vi uma notícia hoje que o Ministério da Saúde estava com 200 e algumas coisas mil vacinas, 100 e poucas mil vacinas paradas no Senado, tá? Que ainda não tinham sido distribuídas, vacina contra a Covid. Só que, pensa, eu consigo tirar essa vacina hoje do Ministério da Saúde e amanhã ela está em uma sala de vacina? Não, não consigo, tá? Por quê? Todo o transporte, ele é complexo, ele é controlado. A gente não pega uma vacina, coloca no banco de trás, passa o cinto de segurança e deixa dentro da sala de vacina. Ela é totalmente controlada. E isso, em nível local, já é chato, tá? Em todos os outros âmbitos, ela vai funcionar da mesma forma. É muito complexo fazer esse transporte de vacina, não é muito simples que isso aconteça. Mas a rede de frio de Minas, do Brasil, ela é muito bem estruturada. Então, vocês estão vendo que essa vacina, ela anda no Brasilzão todo de várias formas. Ela vai de barco, de helicóptero, de carro, ela vai de avião o tempo inteiro. Então, aqui a gente ouve, né? Chegou na Pampulha. Estava chegando na Pampulha, eu acho. Chegou o avião de São Paulo na Pampulha com 300 mil vacinas para Belo Horizonte. Na verdade, não, né? Para o estado. Então, do estado que fica em Belo Horizonte, né? A Central de Imunobiológicos Especiais fica lá em Belo Horizonte. E de lá vai distribuindo para as regionais. Então, vai para Governador Valadares, vai para Ipatinga, vai para Montes Claros, vai para Juiz de Fora, então vai para vários lugares para chegar até na sala de vacina final. Então é um processo longo, é um processo demorado, tá? Mas o que são os nossos imunobiológicos? Por que a gente está falando disso? Basicamente, os nossos imunobiológicos são produtos termoláveis, isto é, eles vão se deteriorar depois de determinado tempo quando exposto a uma temperatura que é inadequada, tá? Imunobiológico, gente, é igual a geladeira. É tanto que o Zé Gotinha, ele está presente na rede de frio e é esse aqui, ó, tá? Que é o agasalhado. Então, é o Zé Gotinha que ele está com frio, então ele está com uma roupa de esquimó. Por que ele está com essa roupa de esquimó? Porque o Zé Gotinha, né, quando ele foi criado, que o Zé Gotinha chegou para a gente para estimular a vacinação, e até hoje isso era para ser muito forte, mas se perdeu nos últimos tempos. O Zé Gotinha, ele trazia a ideia para gente que o Zé Gotinha que está lá no postinho, ele está como uma gotinha, mas na rede de frio, ele está com uma roupa de frio porque é o meu processo de controle do imunobiológico. Não é porque é bonitinho ele está com roupa, mas é porque a gente faz o link que eles têm um local frio, eles têm um local de controle de temperatura. Porque os nossos imunobiológicos, eles são muito termoláveis, gente, é um controle de temperatura muito rigoroso. E a gente se tira dessa temperatura, a gente perde, a gente pode inativar esse composto que vai gerar a nossa imunização. É tanto que se vocês chegarem nos postos, vocês vão ver que tem vacina
que ela só fica um tempo de estabilização de 6 horas ou de 36 horas. Ela não pode ficar acima de temperatura de 10 graus, de mais 10, ou mais 12, ou mais 20. Ela só pode ficar até uma temperatura de menos 2, só pode ficar até menos 10. Então, por que tem essas particularidades? Porque se ela sai dessa temperatura sem estar no corpo do paciente, ela perde a sua inativação. Então, o nosso mecanismo imunológico não consegue mais fazer o processo de captação e gerar resposta imunológica. O manuseio inadequado, com equipamentos com defeito ou falta de energia elétrica, elas podem interromper o processo de refrigeração, comprometendo, assim, a potência e a eficácia dessa vacina, a eficácia do imunobiológico. Então, trabalhar com imunobiológico, gente, não é fácil, tá? É muito chato. Quem trabalha na atenção primária, enfermeiro de atenção primária, que é responsável pela sala de vacinação, ou que é responsável pelo processo de imunobiológicos do município, passa apertado. Por quê? É mais chato, é enjoado, tem muita coisa para fazer, o controle de temperatura é rigoroso, ele responde por tudo isso, então é um processo mais difícil. Então, basicamente, a nossa rede de frio vai ser responsável pelo armazenamento, distribuição, manuseio, conservação, aquisição, recebimento e transporte. E tudo isso vai conferir a qualidade. Eu preciso ter a conferência da qualidade do imunobiológico. Mais uma vez, não adianta o Ministério da Saúde comprar 500 mil de vacinas, distribuir 500 mil de vacinas se a minha qualidade não está conservada. Por quê? Eu vou imunizar 500 milhões de brasileiros com uma vacina que não tem efetividade. Então, isso é extremamente forte. Primeira coisa que vocês têm que lembrar de rede de frio é que ela mantém a qualidade do imunobiológico. Mas, como a gente sabe, o imunobiológico, ele é geladinho, né? O Zé Gotinha não está com frio lá na imagem? Então, é frio, é gelado. Então, basicamente, a nossa rede de frio de imunobiológicos, ela é a capacidade da rede de gerar o controle de temperatura desse imunobiológico. E ela... Nossa, quase que a luz caiu. E, basicamente, ela vai acontecer através das câmaras frias, tá? A câmara fria, ela vai estar presente nos centros de distribuição, e o que vai ser diferente da sala de vacina, tá, gente? Na sala de vacina, a gente muitas vezes não tem câmara fria. Mas como que vai funcionar? Os laboratórios, eles distribuem os imunobiológicos para o SENAD, que vai ter as câmaras frias, tá? A câmara fria, ela é como se fosse aqueles frigoríficos que a gente vê em açougue grande, que abre aquelas portonas e entra lá, tá tudo frio, todo mundo com roupa de frio o tempo inteiro. E aquilo é porque as vacinas, elas vão manter em temperaturas negativas, então ela precisa manter naquela temperatura. E a câmara fria, ela é grande, ela consegue comportar um volume muito grande de imunobiológicos, e além disso, ela consegue estabilizar a temperatura de uma maneira rápida. Vou te dar um exemplo. Se você abre a geladeira da sua casa, por que mãe fica assim o tempo inteiro? Menino, fecha essa geladeira, porque senão vai gastar energia. Por que gasta energia? Porque quando você abre a geladeira, sai o ar frio, entra ar quente, você fecha a geladeira, o que ela vai fazer? Voltar o motor a acelerar para chegar na outra temperatura que ela precisa chegar, que você programou. A câmara fria, ela faz isso muito rápido. Então, os imunobiológicos, eles mantêm uma estabilidade de temperatura de uma maneira muito mais homogênea do que a gente vai manter em refrigerador comercial, tá? Depois do SENAD, nós vamos chegar nos níveis estaduais, que os níveis estaduais, eles vão ter câmara fria e congeladores, os freezers, que vão manter também essas temperaturas. Nos níveis regionais, nós podemos ter tanto os refrigeradores comerciais, tanto o refrigerador comum e os congeladores. Vai depender da regional, então tem regionais que têm uma complexidade maior, que atendem um volume muito grande, e eles vão ter só os refrigeradores comerciais, e é o que a gente geralmente encontra mesmo nas regionais, tá? Que o refrigerador comercial, ele mantém uma estabilidade de temperatura e suporta um volume grande de imunobiológicos. Então, os municípios, eles vêm fazendo essa reestruturação, o PNI, na verdade, vem fazendo essa reestruturação em alguns anos, para que os níveis regionais tenham esses refrigeradores comerciais. Já no nível municipal,
lá nos municípios, geralmente nós teremos os refrigeradores ou congelador, tá? Geralmente tem refrigerador. Por quê? Vamos pensar no município. O município Belo Horizonte, ele tem a distribuição de Belo Horizonte sendo feita nos níveis estaduais. Então, ele vai ter câmara fria em Belo Horizonte. Mas, no município direto, ele também vai ter câmara fria, porque Belo Horizonte é muito grande. Mas agora vamos pensar Mantena, que é a minha cidade, que tem 23 mil habitantes. Lá em Mantena, a gente não vai ter câmara fria, nós vamos ter refrigerador. Por que vamos ter refrigerador e congelador se necessário? Porque é um município pequeno, é um município que eu não vou ter um volume expressivo de vacinação, eu vou ter vacinações que serão baixa quantidade, então não é uma grande quantidade de vacinas, então eu consigo manter somente essa pequena quantidade de refrigeradores comerciais. Mas, em salas de vacina, o que nós vamos ter? Refrigerador e caixa térmica, tá? É o que a gente vai ter de usual dentro dessas salas de vacina, que é o que é o esperado, né? Eu não preciso ter um refrigerador comercial dentro de uma sala de vacina para ter lá 2 caixas de imunobiológico. Lembrando, gente, que essas distribuições elas podem ser diferentes de estado para estado, tá? Tem município que opta por deixar todos os imunobiológicos em um único local e faz a distribuição em pequenas quantidades, o que é o mais adequado. Então, o enfermeiro da unidade básica solicita, por exemplo, uma vez por semana, a quantidade de imunobiológicos X. Olha, eu preciso de 10 pneumovalente, eu preciso de 10 meningo, vou precisar de 2 ampolas de BCG, vou precisar de 20 frascos de hepatite. Então, ele faz a solicitação semanal que ele coloca no posicionamento. No meu internato rural, lá no Vale de Jequitinhonha, o município de Jequitinhonha fazia distribuição diária, tá? Então, o enfermeiro do município, do posto, né, da unidade primária, ele pegava a quantidade necessária para um dia. Então, todos os dias ele buscava imunobiológico, tá? E por quê? Qual que era a expectativa do município com isso? Controlar a perda dos produtos, tá? Controlar a perda de imunobiológico, porque o imunobiológico ele é concentrado e ele tem imunobiológico, vão vir 10 unidades em um frasco, tem frasco que é único, dose única, então esse controle é melhor feito a partir do momento que você tem esse processo de adaptação sendo feita a distribuição tranquila dentro do município. Essa aqui, gente, é uma foto do que seria elas, tá? Essa aqui é a geladeira doméstica, que a gente vai manter lá o freezer bonitinho no serviço, que é a geladeira, que vai estar lá na atenção primária e nos serviços municipais também. A caixa térmica de poliuretano, que é aquela caixinha clássica que todo mundo já viu, como eu já falei, né? Eu espero que vocês que já tenham idade aí, que já tenham passado dos 30, Belo Horizonte eu acho que está vacinando com 30, então não posso falar isso. Já tenham passado dos 30, já tenham ido se vacinar bonitinho para não fazer vergonha, tá? Então, vocês viram lá. Então, vocês vão ver o processo, como ele funcionou. Esse técnico de enfermagem tira da caixa térmica, mas todos os imunobiológicos do posto estão na caixa térmica? Não, eles estão dentro da geladeira doméstica e esse técnico ele faz o manuseio para a caixa térmica, aquilo que ele vai usar agora, de imediato, tá? Então tem um período que esse material vai ficar na caixa térmica e a gente vai conversar sobre. E aqui são as geladeiras comerciais e os freezers. Então essa geladeira comercial, ela é feia, tá, gente? Elas não são bonitas, não, elas são bem feias. Tem umas que são mais bonitas. Então ela faz um controle rigoroso da temperatura. Geralmente essas geladeiras comerciais elas ficarão nos níveis estaduais e alguns municípios também têm. Então vai depender, obviamente, da estrutura desses municípios. Mas se eu estou falando em temperatura, eu estou falando de termômetro. Por que eu estou falando de termômetro? Eu preciso controlar a temperatura, não é só colocar ela lá dentro e falar, molhar o dedo, né, colocar para cima, eu acho que está em 10 graus. Não é assim que funciona. Nós precisamos de controle. Existem várias formas, tá? Esses controles, eles são feitos, o mais clássico, tá? O mais clássico, gente, que atualmente é o mais usado, que é esse termômetro aqui, tá? Que é o termômetro digital. Ele é o mais clássico, mas a gente tem que ter um parênteses entre ele.
ele pode dar muito problema. Geralmente, quem trabalha em atenção primária tem uns termômetros que são muito vagabundos, sabe? Nossa, que são horríveis. Então, você coloca lá o termômetro, dá muito problema. Então, geralmente, a unidade básica, ela vai ter esse daqui, ó, que é o mais velho, mais antigo, mais clássico. Esses dois aqui, ó, na verdade, que é o linear e o capelinha, que a gente conhece como capelinha. Por que o capelinha? Porque ele tem esse negocinho aqui em cima, geralmente ele faz assim, ó, tipo uma casinha, tá? Velho, mas velho que a pedra, mas isso aqui é bom que vocês não têm ideia. Por quê? Geralmente os serviços eles vão ter esse digital, mas em muitos lugares vocês vão ver que o pessoal ainda mantém esse daqui, porque isso aqui não dá problema, isso aqui não dá perigo, tá? Você coloca, ele faz o controle regular, certinho, nunca te dá problema. Esse daqui é direto e reto, ele estraga, quebra, para de ler, então ele é mais chatinho. Mas a gente tem todos esses termômetros distribuídos na rede de frio, tá? Obviamente que cada um em um espectro, cada um em uma função. Então, se eu tenho um laser, eu não vou ter um termômetro tipo laser, né, a laser, dentro de uma unidade básica. Por quê? Isso aqui é um termômetro que eu faço controle basicamente diário, de um grande volume rápido, muito imediato. Então, eu faço um controle de caixa, por exemplo, no Senad, de níveis estaduais e regionais, com laser. Os demais, eles serão distribuídos na área. Geralmente, o digital vai ser o mais clássico em todos eles. Então, se vocês ainda não observaram isso, observem que quando passar lá no jornal, hoje recebemos a caixa com não sei quantos mil imunizantes, vocês vão ver que vai ter um termômetro do lado dele lá grudado. E aquele termômetro é o que gera o controle da temperatura. Por quê? Dentro da sala de vacina, eu preciso controlar a temperatura o tempo inteiro. Dentro de sala de vacina, a temperatura tem que ficar entre +2 e +8, tá? É a temperatura dos imunobiológicos, assim, né? Usualmente os imunobiológicos. Dentro da nossa estrutura rede de frio hoje, e as vacinas que nós trabalhamos, é essa temperatura que a gente trabalha, tá? Se eu não me engano, eu acho que é a Pfizer mesmo que trabalhava com temperaturas negativas de manutenção do material, do imunobiológico, que era o grande problema da gente manter as nossas estruturas de distribuição no país. Por quê? A gente não tem isso em todos os lugares, tá? Por isso que são vacinas que estão centrais, em níveis centrais. Por quê? É onde a gente tem câmara fria que comporta essas temperaturas. Mas, pensando no nosso clássico de sala de vacina, né, tirando Covid um pouco da vida, no nosso dia a dia, dentro de sala de vacina, é essa temperatura que eu tenho que manter. Mas como que o técnico que está lá, responsável na sala de vacina, vai saber isso aqui? Através do termômetro, tá? Então, ele vai lá, posiciona o termômetro dentro da caixa que ele está fazendo, dentro da caixa térmica, ou dentro da geladeira, e ele vai fazer esse monitoramento de manhã, tarde e antes de ir embora. Tá? E ele controla toda essa temperatura para saber o que ele faz. E com isso, esses termômetros, como o Capelinha, por exemplo, ele vai me dar todo o processo de padronização. Então, ele coloca para mim as temperaturas máxima no momento, mínima no momento, ele me dá a temperatura máxima do dia, e eu consigo zerar esse termômetro apertando aqui. Aí ele zera a temperatura daquele dia, tá? Então, geralmente, a gente vai lá, faz a mensuração e zerou no final do dia para gerar informação para o nosso próximo dia, tá? O controle de temperatura, gente, ele é extremamente realizado, tá? As auditorias que ocorrem em sala de vacina, a primeira coisa que a equipe pega é cadê a ficha de controle de temperatura, porque ela precisa ser controlada e preenchida a todos os momentos, tá? Só que, pensem comigo, uma coisa chata dessa, esse controle todo de temperatura, seria viável eu abrir e fechar a geladeira o tempo inteiro? Não, não é viável, tá? Por que não é viável? Se eu abro e fecho a geladeira o tempo todo, a minha temperatura vai cair. Então, eu vou perder o controle de temperatura do meu imunobiológico. Para que isso não ocorra, nós vamos fazer o processo de controle, de manejo dos meus imunobiológicos aonde? Dentro da caixa térmica. É tanto que toda a campanha de vacinação, quando vocês chegaram lá, esse imunobiológico ele foi retirado da caixa térmica. Ele pode até ter saído da geladeira, mas porque o da caixa térmica acabou, e ele vai repor na caixa, tá? Por quê? Idealmente, como que funciona no posto?
o técnico chega, ele vai ambientar a caixa. Ou vocês, vamos dar um exemplo. Oba, formei, que maravilha. Vou trabalhar, pensar, uma roça bem roça. Sei lá, alguém de algum município bem pequeno aí? Não queria usar Mantena. Bem pequeno, Ribeirão das Neves. Vamos lá. Você vai trabalhar numa roça chamada Ribeirão das Neves. Lá em Ribeirão das Neves, você vai precisar ambientar a sua caixa para fazer campanha de vacina na roça da roça, tá? O que você vai fazer? Você vai precisar montar a sua caixa com bobina de gelo. Por quê? Se você vai sair do seu local para levar a vacina para algum lugar, ela precisa manter a temperatura até você aplicar no braço do seu Antônio e da Dona Maria, que estão morando lá na roça do Córrego do Brejo. Então, você vai precisar fazer isso. Essa ambientação, como ela ocorre? Você vai pegar do freezer. Os locais, eles terão os freezers lá nos municípios, porque o freezer ele vai ser responsável por manter a bobina congelada. A bobina congelada, eu retiro ela, coloco em uma bancada, espero até ela tirar uma névoa. Não tem chup-chup? Para quem conhece, todo mundo conhece chup-chup, né? Pelo amor de Deus, né? Estou falando com criança de 5 anos. Chup-chup, quando a gente pega, tira ele do congelador, se a gente põe na pia, o que vai acontecer? Ele vai ficar todo branco por cima, que ele vai começar a perder muita temperatura rápido, e depois disso ele vai perder aquela camada, ele vai começar como se estivesse descongelando. Naquele momento, quando ele perde essa névoa por cima, é o momento exato que eu coloco ela na minha caixa térmica, tá? Como que acontece? Eu coloco na caixa térmica, coloco o meu termômetro, fecho a caixa, tá? Quando eu vou sair com o meu imunobiológico da geladeira lá para dentro da minha caixa térmica, quando a minha caixa chegar na temperatura entre +2 e +8. Geralmente, a gente coloca a bobina nas laterais, como está escrito aqui, ó. Então, a gente coloca uma bobina em cada lateral da caixa e, às vezes, coloca uma embaixo para ver como vai ficar a temperatura. E a gente vai tirando e colocando bobina até o momento que ela mantém estabilidade. Uma dica, gente, se vocês formaram, formei, vocês não vão lembrar, mas eu vou dar a dica do mesmo jeito. Se vocês foram fazer uma campanha de vacinas na roça, ou fazer uma campanha de vacina no domicílio das pessoas, levem uma caixa térmica com bobina, separada, sem ter vacina, só uma caixa com bobina congelada. Por quê? Durante o trajeto, você vai abrindo e fechando a caixa, a sua temperatura pode subir. Então, você troca o Gelox ou coloca outro Gelox na sua caixa para manter a temperatura, tá? Porque se você não faz isso e você vai fazer imunização, vai demorar 4 horas para imunizar durante o dia, durante a manhã, e na primeira meia hora você já perdeu a temperatura do seu imunobiológico, quando você chegar no final, sua caixa vai estar com 30 graus lá dentro. Por exemplo, lá no Vale de Jequitinhonha, que é um calor infernal, a gente saiu com 42 graus nas costas, com caixa de vacina. Se a gente não levar a caixa de bobina, entupida de bobina congelada, para ir trocando no caminho, a gente perde a vacina. E perder a vacina, a gente tem que responder para o município por que eu perdi. Tá? Da mesma forma, a gente tem a organização também do refrigerador. O refrigerador dentro de uma rede de frio, ele precisa ser organizado, por quê? Sabe aquela coisa que mãe fala com a gente assim, pensa o que você quer comer antes de abrir geladeira, que você não fica olhando. É a mesma lógica. Por quê? Aqui, geralmente, vocês vão ver que as salas de vacina elas vão ter uns papéis grudados do lado da geladeira. O primeiro deles vai ser de temperatura, o segundo é de organização. Então, a gente sabe que primeiro, em cima, no congelador, vai ter lá o Gelox, né, que a gente conhece como Gelox, mas que vai ser a bobina de gelo. Depois, a gente organiza aonde a gente quer manter as vacinas. Então, a gente coloca lá na primeira, SEIB, febre amarela, varicela, dupla viral, tríplice viral. Depois a gente coloca na segunda gaveta, na segunda prateleira as demais vacinas e embaixo a gente coloca o soro, imunoglobulina, diluente, a gente separa tudo organizado, por quê? Quando esse técnico abrir a vacina, ele vai saber exatamente onde está, ele pega o que ele precisa e já fecha. Os nossos refrigeradores domésticos, gente, eles não têm uma refrigeração rápida e imediata. Eles demoram um tempo para subir essa temperatura e a gente não pode correr esse risco, tá? Outra coisa, gente,
é que é legal e que às vezes se você vê abrir uma geladeira, você vai achar esquisito. Dentro das geladeiras da sala de vacina, nós vamos ter prateleiras com água, tá? E essa água, ela é com corante, ela precisa ter alguma coisa para colorir ela. Por quê? A ideia de você ter nesses espaços vazios da geladeira água que vai estar gelada na temperatura da geladeira, porque quando você fechar a geladeira, vou te dar um exemplo. Estava aqui dentro com estava mais 3 graus dentro dessa geladeira, tá? Tava lá bonitinha. Aí eu abri. O que aconteceu? Vai sair temperatura da minha geladeira, certo? E a minha temperatura estava negativa. Vai entrar temperatura positiva. Aí, nossa senhora, parece uma cruz. Positiva. Aí, quando entrou temperatura positiva, o que vai acontecer? Minha temperatura que estava em menos mais 3, agora ela foi para mais 8. Só que ela demoraria para chegar numa temperatura de menos 3, se ela estiver vazia. Então, todos esses espaços, eles serão preenchidos com água, com garrafinhas com água colorida. Para quê? Para que quando eu feche essa geladeira, ela não tenha perdido tanta temperatura e ela consiga voltar mais rápido. Por quê? O ambiente esquentou, a água perde calor, ela vai perder a temperatura para o meio, então ela consegue fechar e voltar à temperatura adequada mais rápido do que se ela não tivesse. Mas vale lembrar, gente, é que essa água ela é colorida porque a gente não pode ter água para beber dentro desse local, tá? Aqui dentro a gente tem que ter água somente para manter a temperatura. A gente não pode ter nada, gente, eu vou deixar isso bem claro, nada que não seja imunobiológico ou da linha de imunobiológicos e a água colorida dentro da geladeira. Não é lugar de pôr marmita, de pôr iogurte, de pôr uma fruta para me comer daqui a pouco, de pôr a água para me tomar, refrigerante, vou pôr a latinha de Coca-Cola para me tomar no almoço para congelar aqui. Não pode. Se chega uma fiscalização, ou se você que é enfermeiro lá do posto, chega e abre a geladeira e tem uma marmita lá dentro, se for a fiscalização, vocês vão receber uma notificação que vocês vão querer xingar a pessoa todo dia que você lembrar disso. Então, não é lugar. Ali é geladeira de imunobiológico e acabou a discussão, tá? Lembrando, gente, que o diluente ele também precisa ter um controle, tá? Tem diluente que não vai ficar na geladeira, que vai ficar em temperatura ambiente. Tem diluente que vai ficar junto, tá? Então, da febre amarela, o uso do diluente a 37 graus resulta numa rápida inativação. Então, se ele tiver na temperatura ambiente, dentro de um ambiente que é quente, então ele vai inativar a febre amarela. Então, a gente não pode que isso ocorra. Geralmente, o que é o ideal é que a sala de vacina tenha ar-condicionado, tá? É para deixar confortável para quem trabalha lá? Não, é porque a gente precisa que todo o meu ambiente ele esteja uma temperatura entre mais 18, mais 20, para deixar o ambiente também gelado, para que a gente não tenha perda desse imunobiológico. Gente, e por que é tão chato? E por que tanta coisa? Mais uma vez, eu já falei isso, eu vou falar mais uma vez. Porque eu estou falando, tenho certeza que alguém deve estar pensando em, nossa, que trem insuportável, tem que ficar controlando a temperatura o tempo inteiro. Sim, pensa comigo, na pandemia, se a gente vai lá, compra a vacina cara, distribui, chega lá no postinho, a gente não controla a temperatura e eu vou vacinar a minha população com uma vacina que não gera resposta. O que vai adiantar? Tá? A gente não pode ter esse risco. Então, por isso que é tão rigoroso o nosso processo de controle. Tá? O controle de temperatura, então, as vacinas elas são conservadas em temperaturas específicas, e isso vai depender do antígeno e do adjuvante que está compondo. Então, cada fabricante ele coloca a temperatura. Aqui em Minas Gerais, aqui no Brasil, todas as nossas vacinas basicamente se mantêm nessa temperatura de mais 2 e mais 8, que é o que a gente tem usualmente. Alguma outro conservante que não necessariamente precisa ficar na geladeira, ou agora com a Pfizer, que tem a temperatura muito baixa. Esses elementos eles são fundamentais para se definir uma vacina, se pode ou não ser congelada, então vai depender do distribuidor, quem fabricou, para falar se ela vai ser congelada ou não.
vacinas expostas a variações de temperatura, elas podem ser inativadas. Algumas mudam seu aspecto e alteram suas características físico-químicas, que são características muito específicas, aliás, muito semelhantes de farmacologia. Cada exposição de vacina, isso é importante, cada exposição de vacina acima de +8, ela vai resultar em uma perda de potência e tendo como consequência um efeito cumulativo irreversível. É tanto, gente, que se você está em uma sala de vacina, você trabalha na atenção primária e acabou a energia no seu município e você é responsável pelo posto, acabou a energia e a vacina vai ficar o final de semana inteiro sem energia na geladeira, você vai perder todos os imunobiológicos e depois é fazer notificação. Você precisa notificar a Anvisa, você notifica o Programa Nacional de Imunização com um relatório detalhado, tá? Para justificar o porquê o município perdeu 114 doses de BCG, 320 doses de hepatite B, tudo isso tem que ser notificado e a gente devolve todas as vacinas, por quê? Elas vão passar por um controle rigoroso e vão saber se elas perderam efetividade. Se elas tiverem perdido a efetividade, elas serão todas mandadas embora, tudo jogado fora, tá? Se não, se elas não tiverem perdido a efetividade, elas vão fazer um controle de segurança de novo, um teste do produto para redistribuir. Mas todas as vacinas que sobem muito a sua temperatura, ela tem alguma perda de potência, por isso que é tão exigente o controle desse material, tá? Os controles, gente, cada vacina, vocês não precisam preocupar, tá? É só uma informação, que cada vacina, ela vai ter o seu controle. Então, quem trabalha em sala de vacinas tem uma tabelinha exatamente calando o que eu posso ter, o que eu não posso, quanto que ela vai tolerar de temperatura ou não. E se você começou a trabalhar na sala de vacina, ou é responsável pela vacina agora e não sabe disso, não tem problema. Você pode ligar na regional que eles te falam todas as informações. E aqui, gente, são algumas fotos do processo, que é o seguinte. É super bonitinho, né? Eu acho super legal. Os caminhões frigoríficos, esses caminhões, eles fazem parte do processo de distribuição do programa de vacina, tá? Então, o que a gente está vendo hoje, por exemplo, as vacinas COVID, né, contra a COVID, elas estão sendo distribuídas o mais rápido possível. Então, o que é mais rápido distribuir? Pegar uma vacina de caminhão e mandar lá para Goiás ou colocar dentro de um avião que chega com 3 horas? Então, é muito mais rápido mandar de avião, porque chega em 3 horas, do que eu colocar ela para distribuir vai demorar um dia para chegar lá. Pensa, por exemplo, Distrito Federal Rio Grande do Sul, tá? Então demoraria muito tempo. E além disso, gente, o que a gente tem que pensar? Contra a Covid hoje tem todo um processo também de segurança, né? Porque, sei lá, algum dia alguém para o caminhão, rouba a vacina e, sei lá, assalta o enfermeiro e obriga ele a vacinar uma sociedade inteira de vacina roubada, sei lá, né? Existe cabeça para tudo. Mas esses caminhões, eles são todos agendados, eles são dentro refrigerados, e eles fazem todo o controle de temperatura na saída do imunobiológico e na chegada. Então, ele controla todo o transporte à temperatura e o município quando recebe também. Agora, gente, algumas imagens de como a gente não deve organizar a geladeira, tá? Como a gente não faz na geladeira. Isso aqui são todas fotos retiradas de fiscalização. Fiscalização bateu, oi, tudo bem? Sobre a fiscalização, abre sua geladeira, deixa eu ver. E aqui é como a gente faz o controle, como não fazer isso. Tá? E aqui, a água colorida que eu falei para vocês, então a água colorida estava lá bonitinha, mas olha aqui, a bobina ela não estava no local adequado. A gente tem aqui soro fisiológico no congelador, a vacina toda desregulada, toda fora do controle adequado, o termômetro em um local adequado. Aqui, se a gente olhar, tem misturado pedaço de bolo junto com vacina, e aqui está uma zona de confusão, aqui está tudo separado, aqui está tudo misturado os imunobiológicos. Nessa outra vacina aqui, olha aqui que legal, é vacina de imunobiológico, mas olha aqui, só o leitinho lá integral, marmita, xícara, água, tem até um caju aqui perdido. E aqui, ó, é vacina, tá? Esse aqui é vacina.
Por que a gente sabe que é vacina? Porque aqui embaixo tem a água colorida para manter a temperatura e geralmente a gente coloca nessas vasilhas mesmo, tá? Essas vasilhas que o povo gosta para guardar comida. Só que, olha aqui, gente. Tá parecendo geladeira dentro da casa dos outros, tá? Isso aqui é notificação na hora. Isso aqui não pode imunizar ninguém mais. Acabou a imunização aqui enquanto não regular isso. E olha aqui a outra, que colocou até um salgadinho, que coisa mais gostosa, em cima da geladeira, tá? Olha aqui, em cima da geladeira tinha lá um baita no salgadinho em cima dele. A gente não pode fazer isso, gente. Outra coisa, essa imagem eu acho engraçadíssima. Geralmente, quando a gente está estruturando, tá vendo aqui que ele perde a temperatura? Essa geladeira aqui, ela está em um estado muito ruim, tá vendo? Ela está desorganizada e está cheia de gelo. A gente precisa tirar esse gelo. Aqui eu falei para vocês que ela vai perdendo, igual a chup-chup, vai perdendo o gelo. Mas, geralmente, como ela vai perdendo o gelo, para ela não escorrer a água, a gente põe um paninho em cima dela, para ela escorrer a água, a gente limpa. E esse paninho fica específico na sala de vacina. Olha aqui, o povo lavou o paninho e pendurou ele em cima da lixeira. Aí depois leva lá para a sala de vacina para higienizar o negócio. Tá? Aqui, mais uma vez, é a foto onde a gente tem o coloridinho bonitinho, atrelado, mas aqui o problema que a gente tem nessa caixa de vacina, na geladeira, olha o nosso imunobiológico, todo solto, todo misturado, a gente não faz isso, nós deixamos o nosso imunobiológico todo separado um por um, por quê? Alguns frascos, eles são muito semelhantes, então pode confundir na hora de pegar o imunobiológico. Então, a gente separa todos eles para a gente não ter problema com isso. E outra coisa, olha esse congelador. Todo cheio de gelo, isso aqui não vai nem fechar a porta dessa geladeira. E olha aqui, a confusão. Vai ser um guarda-roupa depois que a gente volta de viagem. Não tem como fazer isso. A gente precisa ter organizado o nosso manejo. Tá? Outra coisa, a gente é referente à caixa de vacinação. A caixa, né, a caixa de poliuretano, a gente controla, a gente regula ela toda bonitinha. Isso aqui, gente, não pode fazer, tá? Isso aqui é comum a gente encontrar em algumas salas de vacina. O que as pessoas fazem? Deixa a agulha enfiada no imunobiológico e depois, na hora de aspirar, vai lá, pega a seringa, só conecta e puxa, ou se não deixa o medicamento aspirado dentro da caixa de vacina, tá? Em algum momento eu posso deixar o medicamento aspirado na caixa de vacina? Eu até posso deixar em alguns casos. Um exemplo disso quando a gente tem campanha de vacina, por exemplo, de gripe, e a gente vai estar fazendo uma campanha aqui que vai ser feita em um lugar e a gente está esperando vacinar 3.000 pessoas hoje, tá? Agora. Então, geralmente, como o fluxo é muito rápido e alto, a gente vai aspirando e já deixa uma aspira, coloque o outro técnico vem aplicando. Mas por que isso pode acontecer? Porque dentro da minha caixa, eu só vou ter um tipo de vacina. Tá? Eu só tenho um tipo de vacina. Então, eu não corro risco de vacinar com o imunobiológico errado, que eu tenho um tipo específico. Caso contrário, eu não faço e nem deixo ele com uma agulha, tá? Eu furo, aspiro, tiro e aplico no paciente e acabou. Eu não vou deixar nada aspirado, nem deixar com uma agulha ali, não. Por quê? O povo deixa com uma agulha, porque aí depois pega a seringa, deixa a agulha separada, enrosca, aspira, deixa ali de novo e faz. Mas isso a gente perde a efetividade da nossa técnica asséptica, tá? Outra coisa, gente, isso aqui geralmente que a gente vai ver no postinho, né? Que é o clássico do postinho. Mas tomem cuidado com a caixa, com o sol, porque o sol, quando ele bate direto na caixa, ele esquenta a caixa por fora e o poliuretano vai começar a esquentar muito rápido. Então, geralmente é o ideal a gente deixar ela em um lugar coberto, em um lugar armazenado, para que a gente tenha controle desse imunobiológico de uma maneira integral. Tá? Aqui é mais uma foto aqui da água colorida que eu falei para vocês, e ela é colorida, gente, ela tem um motivo, tá? Porque se você deixa ela sem colocar corante, as pessoas acham que é para beber, então, e não é para beber, a gente vai deixar ela toda lá bonitinha, colorida, para deixar separado, tá? Aqui os nossos imunobiológicos, eles já estão separados, armazenamento feito de uma forma adequada, mas aqui o congelador, ele precisa ser descongelado.
tá? E aqui é o termômetro. Lembra que eu falei para vocês o capelinha? Aqui, ó, tem 2 capelinhas. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Ah, não tem não. Aqui é o capelinha, ó. Então, o capelinha ele fica dentro da geladeira. A desvantagem dele é essa, porque aqui eu coloquei ele dentro da geladeira, então eu não consigo visualizar do lado de fora, tá? Ele está dentro da geladeira lá bonitinho. O digital eu consigo. O digital aqui do lado, geralmente a gente põe aqui, ó. Então, eu passo o fio lá por dentro, aqui eu vejo a geladeira, tá? Eu vejo a temperatura. E aqui o capelinha de novo, e aqui os imunobiológicos distribuídos de uma maneira mais ou menos organizada, mas está melhor. A gente consegue manter separadas as vacinas dessa forma. E aqui a gente consegue o capelinha aqui dentro mostrando a temperatura para a gente. Tá? E aqui a água colorida. Amarelo é feio, não põe amarelo não, põe outra cor. E aqui a caixa montada, então aqui a gente tem uma caixa montada estruturada, e aqui nós temos o termômetro. Aqui, gente, em alguns locais, né, a precariedade ela ocorre. Então, isso aqui, ó, é um descarpaque feito. Tá? Então, o povo foi lá, achou que descarpar que é só cortar, né? Cortar um buraco na caixa, e veio lá e cortou, fez um buraco na caixa. Isso aqui não pode, tá? O descarpar que ele é adequado, ele tem que ser um produto adequado. Para quem já montou um descarpar, que sabe o que é que eu estou falando, tá? Ele é cheio de dobra, cheio de coisa dentro para levar uma segurança. E aqui é onde eles colocam o imunobiológico depois para reservar. Tá? Então, a gente separa todo o processo adequado da nossa rede de frio de ponto a ponto. Tá? Isso aqui é o que não pode fazer, tudo entulhado da mesma forma. Tá? Gente, entendido? Alguma dúvida na rede de frio? Não, no momento não, tá tudo bem tranquilo. Rede de frio é muito tranquilo assim, né? É tranquilo. Rede de frio é bem tranquilo. Por quê? A ideia da rede de frio que a gente precisa guardar desse conteúdo é que a rede de frio ela estrutura para gente o conteúdo de tudo que eu tenho de distribuição, basicamente, do meu imunobiológico. Quem que vai ditar a regra de conservação? O fabricante. Tá? O fabricante ele coloca para gente. Não, você precisa reservar ele em até mais 2, mais 8, até tanto, congelar ou não. Ele fala. E o que o Programa Nacional de Imunização faz? A rede de frio distribui. Então, a função da rede de frio vai ser distribuir e controlar rigorosamente como vai acontecer esse processo de distribuição. Tá? A distribuição ela precisa ocorrer de uma maneira segura, de uma maneira eficaz, porque, mais uma vez, gente, não adianta eu ter um imunobiológico que chegou para mim lá na sala de vacina que a qualidade dele não vale a pena. Então, o que eu vou fazer com esse imunobiológico? Ou se não, não, nossa, não, bobo, deixa. A temperatura passou um pouquinho, ela está mais 25, mas ninguém viu, não, bobagem. Vou colocar aqui, a gente vai imunizar assim, porque senão a gente tem que preencher. Se você faz isso, com 2 frascos de 10 unidades cada, você vai imunizar 20 pessoas que não vão gerar imunidade. Então, nós estamos falando do processo de segurança pública, tá? De segurança de saúde pública. Então, é um processo que ele é chato, ele é complexo, ele é enjoadinho mesmo. Quem trabalha em sala de vacina, eu tenho pavor, porque é chato demais ficar controlando isso, mas alguém precisa fazer, né? Então, a gente precisa que isso ocorra de uma maneira efetiva, principalmente, tá? Gente, como eu tinha falado para vocês, nosso conteúdo de hoje ele é menorzinho. Geralmente eu não gosto de fazer um conteúdo muito grande nas primeiras aulas para não assustar vocês, porque senão vocês ficam meio assustados. Mas nosso conteúdo a gente terminou hoje de rede de frio. Na semana que vem a gente termina essa mesma aula que a gente vai falar sobre vacinas. Então aí nós vamos falar ponto a ponto de cada vacina, como é que é a sua composição, aplicabilidade, evento adverso que pode ocorrer, todo o manejo que pode ocorrer dentro de cada vacina de saúde da criança, tá? Aí vocês vão ter uma atividade para vocês fazerem em sala de vacina, que vai valer a nota da gente, já vai valer a nossa nota da nossa primeira etapa do período, tá? Dúvida por enquanto? Não? Então, John, Oi. uma pergunta. Armazenamento na geladeira dentro do posto. Eu posso colocar os imunizantes dentro de uma caixa de isopor e organizar na geladeira? Se a caixa estiver aberta, pode. Se a caixa Só de se ela isopor estiver estiver aberta? aberta, por quê?
O controle da temperatura, o imunobiológico tem que estar exposto àquela temperatura, né? Então, se você coloca uma caixa de isopor fechada, o imunobiológico dentro da caixa de isopor, a caixa de isopor ela vai manter não é permeabilidade, não. Ela vai reduzir a temperatura lá dentro. Então, ela não vai deixar que a temperatura passe. Gente, eu esqueci o nome. Peraí, eu vou lembrar. Isolante. A termoisolante. Então, ela vai acabar reduzindo essa passagem da temperatura para dentro da caixa. Se você mantém ela assim, eu coloco um termômetro, certo? O termômetro que está dentro da geladeira, qual temperatura ele está medindo? A temperatura dentro da geladeira. Então, se você deixa um imunobiológico dentro de uma caixa de isopor dentro da geladeira, o que, que vai acontecer? Ele não está lendo a temperatura que está dentro da caixa, porque ela está isolada aquela temperatura. Então, pode ser que o seu imunobiológico fique uma temperatura mais alta. Se a caixa estiver aberta, aí eu consigo passar pela temperatura. As caixas de imunobiológico, geralmente vêm para a gente, elas são de papelão. Então, o papelão consegue passar a temperatura de toda forma. Geralmente, mesmo assim, a gente abre a caixinha dela a partir de cima e deixa ela toda bonitinha exposta, tá? Até geralmente, quando a gente põe os imunobiológicos, a gente deixa ela aberta para a temperatura circular e deixar todas elas na mesma temperatura. Entendi? Ok. Uma outra pergunta sobre a atividade da semana que vem. Ela vai ser feita por aqui ou vai ser aula presencial lá na faculdade? Não vai ser presencial, não, vai ser tudo online. Nós não temos, por enquanto, previsto, a gente pode até ter no segundo período, tá? Mas a gente não tem previsto inicialmente aula lá na faculdade em laboratório, tá? O que eu estou querendo fazer são dinâmicas de diagnóstico de enfermagem, porque eu acho que vocês vão sentir muito essa falta de sentar com o professor, com o Nanda, e ler a discussão de caso e aplicabilizar isso, sabe? Só que é uma aula demorada. Então, provavelmente eu vou fazer isso na saúde da mulher, de uma maneira, dividir a turma de vocês em 2 dias, e a gente faz essa parte de intervenção de diagnósticos lá em sala de aula, tá? A nossa atividade de sala de vacina, ela é feita aqui, ela não é presente lá, não. Por enquanto, no cronograma de vocês, eu só coloquei como elas vão gerar, com base no livro, mas provavelmente a gente vai ter lá sim, depois da nossa primeira prova, que a gente vai fazer dinâmica lá em laboratório, mas são com diagnósticos de enfermagem, tá? Para a gente sentar, vocês estruturarem, vocês fazerem eu olhando assim, ó, para ver como é que vocês estão nesse manejo. Mas semana que vem é online, certo? Ok, obrigada. Nada? Mais alguma dúvida, gente? Dúvida não, mas pelo que eu entendi, assim, parece que a matéria ela gira muito em torno de você entender a cartilha, de como você preserva, de como você mantém as temperaturas, de como Ah, você guarda os imunizantes, por exemplo. Tudo gira muito em torno de você seguir o que já é predeterminado, você não fazer fora daquilo. não, rede de frio é tudo protocolo. Tudo protocolo. Então você tem que seguir aquilo que está descrito. A gente na rede de frio a gente não inventa nada, nada. A gente não vai chegar com nada inovador. É tudo que é protocolado pelo fabricante, entendeu? Se ele fala que você tem que manter em tal temperatura, é aquilo e acabou, tá? Então a rede de frio é mais o processo de distribuição, como ele funciona. Na verdade, vacina é muito assim. É muito diferente o conteúdo de estudar a vacina, que é chato, né? Eu acho chato. Da saúde da criança, que eu acho mais chato é a sala de vacina, gente. Porque é assim, eu tenho que tomar pentavalente, 2, 4 e 6 meses. Eu tenho que tomar assim, é tudo calendário muito certo, é tudo protocolo, então não tem nada que se raciocina muito clinicamente, busca informação, não tem muito isso, tá? Então é mais protocolo realmente, assim, o que está descrito é aquilo que a gente vai seguir e acabou. Entendido? Entendido. Então tá bom, gente. Na próxima semana, na semana que vem, né, na segunda-feira, nós vamos ter a aula de imunobiológica, eu vou passar a atividade para vocês fazerem, vocês vão me entregar na outra semana, e a gente vai conversando sobre o nosso conteúdo, tá? Eu sempre venho tentando, gente, nessas disciplinas, nesse modelo que a gente está, tentar fazer o nosso conteúdo de aula
principalmente em 2 horas, tá? Que é o início dessa matéria, né? Que é até agora, às 8h40. Eu tento fazer as nossas aulas até esse período, por quê? Para vocês não ficarem desgastados muito e perder, e depois acaba que vocês não prestam muita atenção no que eu falo. Então, alguns conteúdos eu tento sempre fazer até esse horário para vocês conseguirem ser dinâmicos, vocês conseguirem produzir ainda, e outros horários, sem dúvida, eu vou precisar estender no horário total da disciplina, tá? Caso algum aluno não goste, eu gosto de deixar isso bem claro, porque eu já tive problema com isso, de aluno reclamar na faculdade que eu não dou aula até 9h50. Caso algum aluno reclame, ache ruim, não tem nenhum problema, tá, gente? É só você me mandar mensagem, que não tem problema, não. Eu aumento toda a aula até 9h40 pontualmente, tá tudo certo. Só que eu gosto de fazer esse período até esse horário, porque vocês prestam atenção. Porque senão depois não olha, não quer saber, vai ver novela, e eu acho que fica muito cansativo. Eu, John, não consigo prestar atenção em mais de 2 horas online. Eu falo isso por causa do mestrado. Eu tenho uma matéria que é de 8 a meio-dia. Quando dá 10 horas da manhã, eu já não sei nem o que ela está falando mais. Então, eu não consigo prestar muita atenção e eu imagino que para vocês também seja complicado. Então, caso algum aluno ache que não, que quer ter até 9h50 todos os dias, não tem nenhum problema, tá? É só avisar para a Jennifer me avisa que eu deixo o conteúdo todo estendido sem nenhum problema, tá? A gente coloca mais coisas, a gente traz mais conteúdo para vocês discutirem, combinado? Qualquer coisa é só vocês me falarem. Gente, tenham uma boa noite, boa semana, até na semana que vem, viu? Qualquer coisa vocês me mandam mensagem, tá, Jennifer? Tchauzinho, gente. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.